Fala, meu velho. E aí, meu grande? Tranquilo? Beleza? Tudo massa. Massa demais. Ei, primeiramente, obrigado aí por ter aceitado o convite. Massa. E fica à vontade aí que essa live é tua, visto tu que é o cara aí. E vamos lá, né? Eu queria saber, assim, que tu falasse pra galera um pouco sobre tu, assim, como foi tua trajetória, como tu se interessou por essa carreira. E fica à vontade aí, cara. Eu tô aqui só pra aprender. Massa, né? Eu que agradeço aí pelo convite. Eu acho que toda forma de diálogo é massa pra galera ter como referência e, enfim, fazer pensar, sabe? Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu queria trazer um pouco de ideias e de história também, né? Eu acho que o pessoal que está começando agora é massa saber como outras pessoas já passaram, né? Como outras pessoas já caminharam aí. E, e aí eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que o design paraibano é uma coisa muito recente, né? E é massa trazer esses diálogos porque eu acho que a gente consegue definir muita coisa. A gente Show de bola. consegue identificar muita coisa. Fico feliz de estar aqui. Massa, cara. Obrigadão mesmo. E aí, conta aí um pouco sobre tu aí, tua trajetória, tudo, como tu iniciou nessa carreira, como tu se interessou. Massa. Eu na verdade, acho que eu sempre tive uma coisa, um lance de criar, de imaginar, assim, né? Desde pequeno, sei lá, eu fazia meus. Eu gostava de jogar RPG, mas eu gostava ainda mais de criar RPG, sabe? Tipo, Que massa, bicho. eu gostava de criar, tipo, os mundos que eu queria jogar, né? Além de mestre, eu queria ser o cara que criava as regras e fazia, tipo, uns quadros, uns boards, assim, gigantes, né? Pra jogar estilo D&D e tal. Eu acho que desde pequeno eu tinha um traço ligado a essa coisa da criatividade, da imaginação. Mas eu acho que talvez eu não soubesse que havia uma profissão, sabe? Que mexesse com isso, que trabalhasse isso. E além do artista, né? Dessa coisa que a arte já permite e tal. E aí eu acho que eu tive uma influência muito grande com um padrasto que eu tive, que era designer, Uhum. e era um cara que comprava muitos livros de design, comprava, né, enfim, era uma coisa que tinha acesso, isso na década de 90, eu tinha acesso a recursos visuais, a referências, por mais que eu não fizesse ideia do que aquilo ali fosse, né? Pode Então, crer. eu acho que inconscientemente essa leitura desse material acaba gerando, você vai gravando muita coisa, né? Você vai gerando muita coisa ali. E aí a partir do olhar do trabalho dele, assim, vendo como ele trabalhava e ele fazia nessa época existia essa coisa de fazer programa no MS-DOS, saca? Você gerava Aham. a partir de programação Quark, eu acho, a galera conseguia fazer, enfim, menus, controladores, tipo uma softcom, saca? Mas no DOS, assim, era uma coisa bem arcaica. E, e aí eu comecei a acompanhar isso, acompanhava o HTML e tal, fui aprendendo uma coisa de código. E aí com essa coisa do código eu comecei a querer me arriscar a fazer site. E aí comecei a brincar com site, assim, de mexer, criava ponto .html no arquivo de texto e ia na internet procurar como montar sites, né? Como codificar sites e tal. E aí Pode eu crer. chegava a criar umas coisinhas para mim, assim, muito pequenas, simples e tal. Uns Hello World, né? Aqueles bem template início ali da programação HTML e tal. Foi massa, foi uma época massa, assim. Meu E irmão, é aí, engraçado que muita gente começa por site, né? A galera, assim, porque. muita gente, cara, Meu irmão, eu lembrei de uma história muito engraçada agora, bem rapidinho. sim.
quando eu tava começando também assim, comecei a fazer site, né? E eu fiz um site para um time de futebol que eu tinha com uns amigos meus. Sim. A gente morava assim, o nome do time era Cancha Futebol Clube. Diga aí como era o meio do time. Ganja Cancha, Futebol ou Cancha Ganja? Futebol Clube. Cancha. Meu irmão, e o site ficou muito engraçado na época. Só que a É pessoa vai. massa, velho. É massa demais. A pessoa começa a brincar com isso, né? Quando Esse começa é o na. melhor cliente, na verdade. Esse aí é o melhor cliente. É o projeto pessoal, sabe? É a coisa Aham. do. Cara, aí tá caindo uma chuvinha aqui. Vocês estão ouvindo aí? Não? Dá pra ouvir uma chuvinha? Não. Tá Tá caindo uma chovendo chuvinha. muito aí? Não, agora começou a dar uma chuviscada, assim. Eu tô numa área aberta aqui, externa, sabe? Da casa. Eita, massa. Aí dá pra ouvir bem ela aqui. Mas se começar a fazer muito ruído, tu me avisa, viu? Beleza, beleza. Mas eu acho que vai ser de boa. Aí. Sim, eu tava falando do. Do Desculpa. site. Ó, alguém disse aí que dá pra ouvir, eu acho. É a minha esposa. É bom que fica mais calmo o papo. A pessoa até tira Pode um crer. cochilinho, tira até um cochilinho ali. Mas tu tava falando dessa questão do criar sites e tal, e eu falei sobre o projeto autoral, da coisa própria, né? Quando você tem um time, quando você vai Aham. fazer o cartão de visita da sua mãe, saca? Enfim, quando você vai gerar conteúdo próprio, onde o próprio cliente é você que vai julgar, que você vai... Esse é o melhor cliente que tem, é o Pode projeto crer. próprio, sabe? Porque é ali onde você se arrisca, é ali onde você experimenta, onde você, enfim, compõe todo o universo de estilos que vão definir o teu estilo, sabe? Que vão definir a tua identidade como designer. Eu acho que os projetos pessoais, eles permitem o designer total permite essa questão de se construir um portfólio que não é baseado em clientes. Sabe? Tipo, eu Pode já crer. atendi McDonald's, eu já atendi... Não, eu consigo entender como a pessoa pensa, como ele compreende o mundo. Então, existem projetos pessoais que eu fiz durante a minha trajetória toda, que hoje eu percebo que eles me definiram, sabe? Hoje eu Aham. percebo que esses trabalhos, de alguma forma, conduziram o meu olhar a ter uma atenção especial a algumas coisas. E eu aprendi muito, era uma escola, sabe? Esses projetos eram verdadeiras escolas, assim. E aí Massa. eu acho que é uma das coisas essenciais, cara, para um cara conseguir ter liberdade, sabe? De ousar, sabe? Todo aquele Uhum. trabalho que foi rejeitado pelo cliente e que você tem um sacrifício para produzir, que você tem um trabalho da porra, você consegue, sabe, de alguma forma concretizar no projeto autoral. Uhum. Então, é massa isso, essa coisa de começar com o Você- site e começar com o site para uma coisa sua, sabe? a pessoa extrai mais assim de você, né? Quando você trabalha com algo autoral, né? É impressionante. Sim, sim, total. Você E fica meio você que limitado, né? E você não precisa ganhar dinheiro, entendeu? Com o autoral. Você Uhum. pode criar coisas tipo, eu vou criar um zine, eu vou fazer um site que, na verdade, mostra um dado, revela um Uhum. dado, e aí eu crio o visual desse dado, né? E as pessoas podem navegar por aquilo. Ou então eu posso fazer uma animação stop motion, ou então eu posso partir para uma série de desenhos sobre cidades que eu já visitei, aí eu crio um mapa e aí monto Uhum. essas cidades, aí eu crio as bandeiras dessas cidades, sabe? Tipo, o projeto autoral é... Ele tá em todo canto, ele é todos esses detalhes que a gente observa e fala, pô, aqui poderia ter tal coisa. Como é que ninguém pensou em fazer isso? Sabe? Tipo, por que não eu, Uhum. sabe? E aí eu acho que parte muito disso, assim, as pessoas podem ter um potencial de desenvolver soluções que não necessariamente precisam ter um cliente por trás, sabe? Uhum. A gente
é como eu sempre digo assim, a gente tem a faca e o queijo na mão, sabe? É como se Uhum. você tivesse uma maleta com todas as ferramentas para corrigir um monte de coisa aí na rua, sabe? E aí Pode você crer. tá em casa fazendo um trabalho chato para um figura, sabe? Então é no projeto autoral que eu acho que a gente se liberta, que a gente corrige o mundo, que a gente traz novos olhares, a gente traz novas visões, Uhum. sabe? Eu gosto muito de pensar a partir dessa perspectiva, assim. E... Mas é isso. Continuando a história Sim. Eita, tá tendo uma ligação aí. Eu acho que alguém tá ligando. Cancelaram. Tá ligado. Enfim, eu tava falando da história de comecei a fazer, né, os sites. E aí eu Aham. parti para fui trabalhar no IASIS. E aí lá no IASIS eu, enfim, tive contato com o pessoal de uma biblioteca que tinha lá, que era um centro de recursos que tinha, que a galera produzia os cartazes dos eventos, né, das coisas do IASIS. Aham. E aí o Guto, que era dos instrutores, que inclusive eu dei uma live outro dia com ele, a gente falou sobre isso, Massa. ele foi um cara que falava assim, abre aí esse programa aqui, Corel. Aí eu abri o Corel, aí ele, ó, tá vendo aqui? Esse aqui é o cartaz da última semana. Pega essas coisas, muda a data, muda tal, não sei o que lá. Tipo, eu comecei no estágio onde você altera, né? Onde você Aham. começa a ter processos de assimilação ali. Você entende como as coisas funcionam, como é que um cartaz funciona e tal. E aí você vai meio que organizando. Depois eu parti para criar, sabe? Uhum. Compor coisas novas e tal. E aí ele foi me botando pra cima, assim, né? Me dando responsabilidades maiores, até que um ponto eu falei, ó, eu também sei HTML, eu posso mexer no site de vocês. E aí ele, massa, aí eu comecei a mexer e tal. Aí daí eu fui trabalhar com... Saí daí e fui trabalhar com web. Aí Aham. pronto, depois daí foi... Trabalhei com web até que eu fui demitido porque eu só usava bermuda, eu só queria usar bermuda. E Caramba. o cara em João Pessoa, cara. O cara em João Pessoa, usando calça de meio-dia, saca? Tipo, no centro da cidade, não dá, porra. Aí eu ia de bermuda, aí o bicho ficava puto. E aí ele falou, ó, a gente vai precisar botar você pra fora e tal. Enfim, foi mais complexo que isso, mas Aham. quando eu saí daí, rolou um desespero, assim, sabe? Rolou um mini desespero, porque foi a primeira demissão. E eu acho que todo mundo deveria ser demitido uma vez na vida, sabe? Aham. Porque a demissão, ela dá uma puxada de ego, assim, saca? Tipo, olha, se liga aí, saca? Tipo, o mundo não tá não tá nas suas mãos, não. Tipo, aqui tem que ter uma conquista, saca? E aí eu acho que essa demissão me deu muito essa baixada de bola, sabe? Essa coisa de falar Pode assim, crer. não, peraí, cara, o que eu tô fazendo e tal. Aí eu fiquei desesperado, comecei a tentar achar emprego nessa área de web, não conseguia. E aí tinha uns amigos que trabalhavam numa agência de publicidade que era 3 na época. Aham. E aí eu fui pra lá, cheguei lá e falei, ó, quero fazer um teste aqui para trabalhar com vocês e tal. Os caras, pô, mas você não tem experiência com publicidade, você é só de web e tal. E eu falei, não, Aham. eu quero tentar, sabe? Só que aí tinha um dos sócios que não queria, sabe, me envolver na história porque ele não acreditava muito ali. E aí, cara, os caras, eu mostrei para eles um site que eu tinha feito em Flash. Naquela época ainda se fazia site em Flash. E aí eu falei, mostrei o site, aí eles falaram, cara, a gente vai ter uma concorrência agora com a Lojas Maia e tu não quer preparar uma apresentação não com essa ferramenta aí que tu sabe mexer e tal? Aí eu faço. Aí eu fiz uma apresentação incrível brincando com a história do liquidificador que ia misturar a Lojas Uhum. Maia e a 3 ia virar um suco super potente e tal. E aí tinha Massa. toda, sabe, a questão animada, ele era todo animado, assim. E aí a galera pirou nessa apresentação.
o cliente pirou também. Acabaram não fechando o contrato, mas aí eu consegui dar uma entradinha, saca, na empresa. E aí Massa. eu comecei a, tipo, me virar, né, no estúdio, assim. Trabalhava com uma galera tipo, Falcão do Seu Pereira. Seu Pereira, Aham, sabe? O Seu tô Pereira ligado. trabalhava na mesma sala que eu, assim, era Que eu, Seu massa. Pereira, tinha Luiz Carlos LC, pessoal, que mais? Tinha Léo Soares também, tinha uma galera que hoje em dia são monstros, assim, né? Dessa época, todo mundo se manteve crescendo, sabe? E hoje em dia todo mundo é especialista em alguma coisa, tem uma potencialidade muito grande. Que massa. E aí foi massa porque foi aí que nasceu, sabe? Eu acho que foi nessa experiência, a partir de ter ido para agência de publicidade, que eu acho que eu, tipo, agora vai, é isso aqui, sabe? E aí Aham. depois eu caí nessa meio que desencanto com a publicidade e comecei a tentar pensar, tipo, sério mesmo que eu vou viver pro resto da minha vida trabalhando numa agência de publicidade? Eu não sei se é isso que eu quero não e tal. E comecei a questionar isso e aí eu falei, não, pode haver algo maior que isso, ou diferente disso. E aí foi quando eu comecei a montar a Imaginária, né? Aham. Que para mim no começo era uma coisa incerta, mas hoje em dia está definido porque o próprio mercado mundial acabou absorvendo essa, essa, essa ideia do estúdio de design, né? Aham. Ele não é uma agência de publicidade. Na verdade, estúdio de design sempre existiu, mas Uhum. esse formato acessível, pocket e, e que tem um trabalho autoral, sabe? Onde as pessoas escolhem pela ressonância, né? Uhum. Dessa coisa, tipo, eu gosto do seu trabalho, eu quero uma coisa na tua pegada, na tua estética e Massa. tal. Que isso não tinha, né? Em agência de publicidade, por exemplo, quem dita essas regras, às vezes, são 5 pessoas em cima do diretor de arte, né? Tipo, o diretor Aham. de criação opina, o dono da agência opina, o cara do atendimento opina, a menina do cafezinho passa atrás e fala, ixi, saca? Tipo, tira onda, né? Tipo, tem umas 5 pessoas que você tem que agradar até você até essa parada chegar no cliente. E, tipo, às vezes o cliente nem ouviu a tua versão, a tua pegada, né? Então, falta esse contato do criativo com o, o comprador. Eu não quero falar comprador é horrível, mas do criativo com o ponto final ali, né? Aham. E então, quando você quando você corta esse processo e conecta um com o outro, você começa a ver que existem outras propriedades no trabalho, sabe? Não é só a Uhum. questão de venda, não é só a questão de portfólio, não é só a questão de efetuar um serviço. Você tem uma certa série de responsabilidades. Você tem uma responsabilidade de absorver aquele conteúdo, né? Porque o que você vai fazer não é um mero serviço, é uma imersão no problema do cara, sabe? Eu vejo a grande diferença, né, do porquê que um estúdio de design é que o estúdio de design ele é direcionado à solução do problema, né? Ele Aham. não é em torno do problema, mas ele é da solução, é em torno da solução. Então, quando a gente vai para a parte prática, a parte ativa disso, o que é que resulta? O que eu produzo, o que eu faço de design, ele precisa gerar um, um, uma mudança, uma transformação, sabe? Na Aham. história. E aí é onde muda a relação de serviço, de produto. Por exemplo, o cara me paga um FII mensal
para você ter uma noção como isso muda, né? Uma coisa é, o cara tem um problema específico, ele chega e ele resolve esse problema específico. O outro é, eu te pago um valor mensal para quando eu quiser tampar uns buracos de problemas, eu vou te pedir, saca as coisas. E aí eu te demando, sabe? É como se o problema viesse digerido, o problema ele chega digerido para você. E você não pode chegar e falar assim, mas peraí, tu parou para pensar por essa perspectiva? Tu já pesquisou, por exemplo, sei lá, documentos online sobre, né, análises e fazer um estudo de benchmarking, enfim, é uma coisa muito mais profunda. Então, é como se... eu não estou dizendo que toda agência é assim, tá? Eu estou falando de um formato do qual eu vivi numa época que ainda se permeia até hoje, né? Em muitas agências até hoje a gente tem essa estética. Hoje em dia também a gente tem muita agência com a cabeça de estúdio de design, sabe? De dar a criação um papel ativo, sabe? Para você ter uma noção, na minha época a gente era chamado de os meninos da criação, sabe? Era uma coisa de tipo, fala lá com os meninos da criação. Essa coisa é muito doentia, é como se a criação ela fosse sei lá, se fosse uma parte do corpo, seria o apêndice, sabe? Que você pode cortar e falar assim, pelo menos tem uma cicatriz aqui, sabe? A sensação é exatamente essa mesmo, quando a pessoa está trabalhando em agência, né? Assim, Isso. porque eu digo assim, que tem a galera que curte mesmo trabalhar em agência, né? Aquela que gosta de ser diretor de arte, mas eu acho que quando a pessoa tem uma veia artística assim mesmo, o artista ele gosta de viajar nas ideias, gosta de criar, né? Gosta de como é que eu posso dizer? Justamente esse contato assim com o cliente mesmo, assim, de você expressar porque você criou aquilo, né? Sim. E muitas vezes você trabalha, um diretor de arte numa agência, ele não tem muito essa liberdade assim, tudo que é muita gente opinando numa coisa, né? E às vezes porque o formato não é ligado, não é direcionado à solução, é direcionado ao problema, sabe? É a coisa de tem um rato na sala, certo? A agência ela iria atrás do Baygon e de botar espalhar ratoeiras, certo? O estúdio de design iria perguntar por que tem um rato na sala? Certo? Tipo, da onde veio o rato? Ele entra por onde? Ele entra pela porta? Ele entra pela janela? Peraí, vamos entender qual é a situação que está acontecendo aqui, sabe? E aí, existem muito mais coisas por trás de há um rato ali, sabe? Não é sobre o problema, é sobre a solução, sabe? E aí... Pode crer. Quando a gente parte para esse formato, por exemplo, que você falou, da questão da... a gente é cobrado e tal, isso me lembrou muito um trampo, acho que foi do Airbnb, ou foi o Decolar, eu acho que foi o Decolar.com. Ou foi o Airbnb, cara? Não, acho que foi o Airbnb, foi. Que logo no começo, quando o Design Studio, né, que é o estúdio que fez o rebranding do Airbnb, né, eles pararam e falaram assim, peraí, a gente precisa experimentar o que é, sabe? Ser hóspede, e a gente precisa experimentar hospedar alguém. Porque aí a gente vai compreender o que é o Airbnb, né? E a partir dessa experiência, eles conseguiram compreender algo muito mais profundo que nunca viria do cliente, essa história, sabe? Então, eles conseguiram perceber que o Airbnb era sobre essa coisa de conectar pessoas, de abrir, né? Eu tô abrindo a minha porta para você. Então, eu não tô te oferecendo só um espaço por dinheiro, como acontece no hotel, né? Um hotel é isso, você paga e você tem um quarto ali para você. O Airbnb não, eu tenho um amigo, eu tenho uma pessoa que vai falar assim, tem uma cafeteria aqui do lado, que é incrível, peça tal coisa, tem uma biblioteca ali, massa, se você quiser eu posso passar aqui pra gente ir pra balada, sabe? Eu te mostro umas coisas, tipo, ele mudou o sentido de viajar também, sabe? Então, tudo isso você não consegue ter num briefing. Vindo do cliente, sabe? Se eu perguntar pro cliente assim, qual é o teu problema? Ele vai falar, cara, eu poderia ser 3 vezes maior do que eu sou, mas
eu acho que tá faltando banner, cara. Banner na internet. Vamos fazer Uhum. uma série de 50 banners? Aí o cara, massa, vamos fazer 50 banners. Aí faz 50 banners, sabe? E do tipo, Uhum. que construção é essa? Que transformação eu tô trazendo, né? Pro cliente, além de investimento, né, perdido e Uhum. de tampar buraco, entendeu? É essa coisa. Então, Saquei. eu percebi, eu tive uma coisa, e isso foi muito natural, assim, porque em Uhum. 2011 eu tinha voltado do Chile e Uhum. falei, pô, vou trabalhar aqui e tal. Aí fui trabalhar na Soda. E a Soda, nessa época, era uma salinha bem apertadinha, tipo, eram umas 10 pessoas num cubículo, assim, todo mundo encostando perna e tal, e era raça pra caramba ali, a galera produzindo, criando, eu achei massa isso. Porque era roots, assim, né, era uma coisa, pô, Uhum. todo mundo aqui tentando se virar e tal. E achei massa isso. E aí, saí de lá, fui trabalhar na revista Administradores, que eu tinha feito uma pós-graduação em design editorial. E aí eu Uhum. falei, não, pô, eu quero trabalhar com revista porque faz total parte do meu universo, assim, né? Do que eu quero aplicar, né? Dos meus aprendizados e tal. E aí fui trabalhar na revista, que foi uma experiência massa, assim, trabalhar com editorial e com revista mensal, que é uma coisa que depois virou bimestral, né? Mas, enfim, foi uma experiência de massa, assim, completamente distinto de trabalhar para clientes ou para, né, para agência, sabe, trabalhar com web, era completamente distinto, assim, o ritmo, o trabalho de pesquisa e tal. E você lê muito, né? Você aprende muito. Editorial, você vai fazer um livro, você tem que ler o livro, né? Você vai fazer uma revista, você lê a revista, todas as matérias, né? Você tem que saber Uhum. mais do que a quantidade de palavras, você tem que saber o que é que elas estão dizendo, né? Para você Verdade. construir uma narrativa a partir daquilo, né? E aí foi massa, porque aí eu consegui ter esse aprendizado, sabe? Essa coisa do entender que eu tinha outras possibilidades, que eu não estava preso em web design, eu não estava preso em agência de publicidade, sacou? Uhum. Existiam novos caminhos aqui. E esse caminho se chamava multidisciplinaridade, sabe? Era coisa de tipo, no momento em que eu dizer para você assim, não, eu sou UX designer, eu vou fazer UX pro resto da minha vida, sacou? Tu é Uhum. louco, homem. Deus me livre fazer isso, sabe? Deus me livre me prender numa coisa pro resto da minha vida. Não, eu sou criativo, cara, eu faço de tudo, arruma um problema aí, eu resolvo para você, sabe? Vamos, Uhum. eu penso em soluções aqui. Então, eu percebi que eu tinha essa possibilidade de ser multidisciplinar. Eu poderia exercer diversas habilidades, exercer diversas coisas. E isso não cabia dentro de uma agência, isso não cabia dentro uma empresa de web, sabe? Porque Uhum. estaria sempre frustrado. Só que aí eu tinha um abismo na minha frente. Atrás eu tinha essa cidade de oportunidades, que eram as agências, os estúdios e tal. E atrás de mim eu Uhum. tinha uma floresta negra, um abismo, dizendo assim: aqui é a terra dos freelancers, saca? Do tipo, se você entrar aqui é incerteza total, assim, é tipo, vai ter mês que você vai ter salário, grana, tem mês que você não tem, saca? Tem hora, como é que você vai conseguir clientes? Como é que você vai conseguir trabalho, né? E tal. E nessa época, meu Deus do céu, será que eu vou sair daqui ganhando uma grana fixa ali todo mês e tal? E eu vou pra uma coisa incerta, sabe? Que eu vou cair num abismo aqui. E aí eu me joguei, cara. Me joguei. Cheguei pro cara, tentei arrumar meio que um porto seguro, assim. E aí eu cheguei Uhum. pro cara e falei assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu continuo fazendo a revista, mas de dentro da minha empresa, sabe? Eu vou abrir minha parada e eu vou continuar fazendo a revista para você. Você só
garante essa grana que você me dá aqui, porque com isso eu vou ter paz, sacou? Tipo, eu vou Pode conseguir crer. focar e tal. Então eu tive esse porto seguro durante, acho que quase um ano, assim, sabe? Então Aham, foi massa, massa demais. E aí eu comecei, né, a ter clientes aqui, fazer umas coisas, fazia uma coisa para outra, fazia outra, e aí bum, 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 vai crescendo, vai aumentando, você vai atingindo uns clientes massa, né? Você vai conseguindo acesso a gente chata, gente legal, gente de fora. E aí, a partir daí, fazem o quê? 9 anos que eu tô nessa floresta aí. Já que fiz um massa. monte de lugarzinho massa para ficar. Muito massa. Aí, João, como é teu workflow, assim, no dia a dia mesmo? Tu, pra tu criar alguma coisa assim, tu viajar tu recebe um briefing do cliente, Sim. aí tu vai criando a partir disso, pesquisa referência, como é teu workflow? Ó, tem um processo que eu comecei a iniciar na Neopó, ou lá na Imaginário, quando ainda era Imaginário, né? Aham, Que foi quando eu comecei a perceber, eu comecei a analisar os dados da minha empresa, sabe? Tipo, aham, comecei a ver assim, por que que eu tenho tanta, eu tenho que fazer refação? Por que eu tenho que ajeitar aham, coisas, né? Por que que as pessoas me pedem 5 versões de algo? Por que que... Né? E aí eu comecei a fazer vários porquês, assim, de tentar uhum, entender quais eram as minhas dores, né? Nessa história de, tipo, onde é que estava o momento onde eu ficava puto de estar trabalhando, sabe? E era exatamente nesse momento onde eu achava que eu estava trabalhando mais do que eu fui pago, onde eu, onde eu achava que eu estava fazendo, sei lá, um trabalho que eu não estava conectado, eu não entendia, né? Eu não compreendia onde o cara queria chegar e tal. aham, E eu comecei a perceber que eu estava mais apreensivo pela grana do aham, que pelo trabalho em si, sabe? Então eu uhum, comecei a perceber que eu precisava organizar alguns pontos aí para me deixar confortável em trabalhar. Durante uhum, esse trabalho, durante essa reflexão, eu percebi que existia um estágio antes da criação que eu estava falhando, né? aham, Que eu estava de alguma forma eu sabia que deveria estar ali, mas eu não sabia ainda o que era. E era aham, exatamente a parte de briefing, né? Da importância do briefing como construção. Isso se deve, claro, à minha experiência que foi autodidata, né? Eu tive uma experiência autodidata e os lugares onde eu trabalhei não se fazia briefing, né? Não existia briefing, aham, era briefing verbal, assim, de faz tal coisa. E eu ia lá e me virava, né? E só que eu comecei a perceber que eu precisava aprender a fazer um briefing, eu precisava aprender a fazer as perguntas certas. E aí, esse é um trabalho que eu tenho até hoje, assim, eu estou afinando as perguntas certas que eu preciso fazer, sabe? massa, E, e aí eu comecei a construir esse momento, que é o momento de análise, né? Que é o momento onde eu desenvolvo um mapa de conceito. Esse mapa de uhum, conceito é um documento que eu gero junto com o cliente e a gente vai definindo, por exemplo, quem é o público-alvo dele, quais são os canais de comunicação dele, né? Em que estágio a empresa dele está, se ele já tem os produtos definidos, esses produtos são direcionados para quem, como eles funcionam, quais são os benefícios da empresa. Eu tento pensar em ameaças também que a empresa possa uhum, ter, né? O propósito, enfim, às vezes o cliente já traz essas informações para mim, mas a uhum, gente preenche esse documento que vai servir de marco inicial, né? uhum, A gente vai começar a partir dele para lá no final eu ter esse documento para dizer assim, ó, agora a gente vai ter uma métrica aqui, sabe?
A gente partiu Aham. daqui e olha onde é que a gente tá, sabe? Então o cliente ele consegue ter uma noção desse processo, ele consegue ver a diferença, né? Porque às vezes, cara, Uhum. quando você tá com um sapato com uma pedrinha no seu sapato, você não para de pensar no seu sapato, né? E aí, de É. repente, você tira a pedrinha do sapato. E aí você esquece do seu sapato, né? Então é importante que Uhum. ele perceba que tenha um alertinha dizendo assim: lembra que tinha uma pedrinha aí? Fui eu que tirei, viu? Então é importante para ele ver qual foi o teu papel nesse Uhum. trabalho, né? Nessa perspectiva. Massa. Depois dessa análise, dependendo da complexidade do trabalho, a gente parte para outros momentos de análise, né? Outras outros aprofundamentos, né? Por exemplo, a gente pode fazer um planejamento estratégico de lançamento, né, de uma marca, ou então a gente pode pensar conteúdos para as redes sociais, a gente pode... A análise é sempre a coisa do pensar, né? Vamos imaginar, né? Vamos pensar coisas que poderiam ser implementadas, vamos analisar coisas que já aconteceram e que estão acontecendo e vamos desenhar um pouco esse futuro, sabe? Onde é que a gente quer Uhum. chegar. Né? Então a análise ela inclui tudo isso. Dentro desse formato, a gente passa para um segundo momento que é um mood board, né? A gente gera um mood board para o cliente, que é aí que entra a coisinha, saca? Tipo, a mágica da história. Porque eu tinha um Uhum. sério problema, todos nós temos um sério problema, que é a surpresa, né? O cliente faz uma logo pra mim. Aí você fala, qual é o nome do negócio? Aí ele fala, cachorro quente do William. Aí você já Uhum. pensa, eita, caramba, um cachorro quente em forma de W, vai ficar massa, vai ficar super divertido. Tá? Aí faz o negócio, vai e mostra Uhum. pra ele. Aí ele, rapaz, velho, eu não tava querendo usar um cachorro quente, não. Eu tava querendo usar um cachorro mesmo, tipo, pegando fogo. Aí, sabe que, tipo, ele já tem uma ideia na cabeça Uhum. dele. E você não foi lá atrás, sabe? Você não foi Uhum. lá encostar nas ideias dele, sabe? Você não teve Uhum. esse contato com as ideias dele. E você precisa ter esse contato. Porque as pessoas têm expectativas, né? Eu peço um prato no restaurante porque eu vi a foto dele no negócio e quando chega é um negócio desse tamanho, assim, sabe? Eu falo, pô, vocês Uhum. deviam ter tirado uma foto com uma moeda do lado, né? Pra eu saber qual é o tamanho do negócio, né? Tipo, então, o processo de análise, ele é exatamente extremamente importante porque você precisa nivelar expectativas, sacou? Você precisa Uhum. nivelar a, a compreensão que ele está tendo do teu trabalho, né? Você precisa mostrar para ele qual vai ser o teu trabalho ali, para não rolar umas surpresas do tipo, ah, não, mas eu achei que você ia me entregar tal coisa. Aí você vai e faz, saca? Tipo, não, Uhum. ali toda análise tem toda essa compreensão e você compreende ele. Então, às vezes, nessa análise, rola até imersões, assim, né? A gente pode ir para o lugar, né? Degustar a coisa. Eu acho que, enfim, se Uhum. você estiver fazendo uma coisa para o restaurante, você vai para o restaurante, come do restaurante, enfim, você vive a história. E aí entra o processo de lab, né? Que é como eu entro dentro do personagem, eu vivo ele, né? Então, se eu vou fazer uma marca para os advogados, eu preciso de conversar com advogados, eu Uhum. preciso assistir filmes sabe, com a Uhum. linguagem, com a estética, com essa coisa, eu preciso entrar nesse universo. E aí eu consigo pertencer a ele, né? E aí quando eu pertenço, eu só falo a língua dele, sacou? Eu só interajo da mesma forma, só que eu tenho uma outra habilidade, que é deixar as coisas bonitas. Então eu falo algo que funciona e é bonito. Uhum. E aí é o Massa. termo, é a ideia do beautility, né? Que não Uhum. é só beautiful, ele é útil, né? Então as coisas precisam ter esses dois pontos, entendeu?
de funcionalidade e estética. Pode crer. E aí, no mood board, é onde a gente vai aprovar a nossa arte, sacou? Aham. Porque como é que é esse processo do mood board? A gente cria, depois da análise, a gente levanta essa análise, estuda ela, né? Lê muito sobre ela, vai pesquisar coisas, benchmarking e tal. E aí a gente cria 3 linhas possíveis, né, que o cliente pode seguir a partir daquilo. Então, por exemplo, imagina que o cara é uma financeira, né, um banco, né, e ele quer fazer uma marca nova. Essa marca ela não é só a logo, né, ela é toda a linguagem visual que está ao redor dela. Então a gente pensa em 3 linhas. Por exemplo, esse banco ele quer ser humano, né, ele quer ter uma linguagem humana. Um atendimento mais humano, a venda dele é muito sobre isso. Ele é moderno, ele é jovem, né, tipo descolado e tal, não sei o que lá. E ele é totalmente direcionado, por exemplo, para trabalhadores de grandes empresas, né? Por exemplo, startups, sei lá, Porto Digital, né? Esses lugares que acumulam muita gente, assim. Pode crer. E aí eu tenho essas 3 linhas, certo? Uhum. Uma linha fala sobre o humano. Então eu vou fazer uma pesquisa visual em torno disso, do humano. Que tipo de peças eu consigo achar na internet, de outros trabalhos de outros designers, de linguagens visuais, pinturas, estilos, cores, texturas, fontes, tudo que você imaginar. Certo? Se você quiser botar uma música, você bota uma música na história. Que vai definir esse universo humano, né? Essa estética humana. E aí eu crio uma série de palavras-chave que definem essa estética, né? O segundo, eu vou lá e pego o moderno, né? E aí eu vou falar sobre o moderno. E aí eu vou pegar imagens que traduzem essa linguagem moderna. E aí eu faço isso para os 3 conceitos, né? Uma coisa que acontece é que durante esse processo de pesquisa e de reunião de universo, já vão surgindo ideias para mim. Eu já vou tendo aqui, tipo, eita, eu gostei dessa cor aqui, eita, eu gostei dessa forma, e aí eu posso brincar com essa cor, essa forma, essas fontes, eu baixar umas fotos de uma galera massa no Pexels, eu posso misturar isso, construir uma linguagem bem legal, e aí eu já deixo isso guardado aqui na minha cabeça, né? E aí eu faço isso para os 3, naturalmente, né? E aí finalmente chega a hora de eu apresentar esse mood board. Eu vou pro cliente e a gente conversa com ele falando, ó, aqui não é uma coisa de você escolher um e anular os outros 2. A gente vê os pontos fortes e os pontos fracos de cada um. Obviamente que a grande maioria dos clientes, eles acabam escolhendo das linhas, né? Que eles se apaixonam falando, isso aqui é a minha cara. Quando ele fala isso, você acabou de reduzir tipo, em 80% a possibilidade de refazer qualquer trabalho. Você reduziu a possibilidade de quase, sei lá, 90% de ter que fazer 6 opções, sacou? Porque você conduziu ele, né? Você conduziu ele e ele te conduziu a dizer assim, ó, eu penso assim, eu acredito que eu me vejo dessa forma e eu quero falar nesse tom. Eu quero, né, que as pessoas me ouçam, me vejam e me compreendam dessa forma. A partir daí você tem realmente material substancial para iniciar um trabalho. E aí a gente parte para a criação, sacou? Tipo, a partir dessa análise, a gente vai para a criação. E aí, cara, você já tem análise, o mood board pronto. É só cair em campo, sacou? Tipo, vai atrás de fonte massa, pesquisar umas paletas, saca? E aí vai reunindo tudo isso, vai combinando. Existe a famosa técnica do hobby como artista, né? Que é copie, né? Se você não sabe fazer, copie. Copie até você aprender, sabe? Porque a cópia é uma ótima forma de aprendizado, porque durante o processo de cópia,
eu começo a entender como a pessoa pensa para ela conseguir chegar naquele resultado, entendeu? Massa. Então, eu começo a entender sobre processos, sobre fórmulas, sobre pequenas habilidades e possibilidades. Não é que, tipo, só não venda essa parada por um valor absurdo, entendeu? Para você não levar um processo, Uhum, mas tente copiar algumas coisas, sabe? Tente pegar, tipo, pô, eu gostei desse bonequinho, da forma como ele está sendo feito aqui. Eu posso trocar a uhum, roupa dele, as cores e tal, botar um rosto diferente e ele vai ser o meu bonequinho, né? Ele é a minha uhum, reinterpretação dessa história aqui. Então, na segunda vez, você já vai falar assim, o bonequinho eu sei fazer, sabe? E aí você faz um. uhum, Só que aí você começa a ver que o seu bonequinho ele pode ter um bracinho mais longo, sabe? Aí você fala, uhum. então que massa esse braço longo. Eita, massa. Aí pronto, de repente você já tem a sua estética, a sua linha, né? E isso vai, cara, desde ilustração a pensar, por exemplo, como é que vai ser a fotografia do filme, a pensar que tipo de trilha a gente usa aqui nesse negócio, então qual tipo de linguagem que eu vou usar nesse texto. É tudo, todos os níveis criativos, não é só no design, né? Massa. Tipo, comece reproduzindo, né? Porque a cópia, Uhum, a gente sempre tem uma ideia de cópia como se fosse uma, uma parada ilegal ali, né? Você, pô, uhum, fiz uma cópia aqui, blá, blá. É a Xerox não permitida do livro caro da universidade, né? Tipo, uhum. sempre é proibido a cópia. Então reproduza, reproduzir é livre, reproduzir é potencializar e crescer, né? Reproduza essas ideias, sabe? Porque você vai Massa. começar a perceber que as ideias elas não conseguem viver sós, elas precisam de outras ideias, e aí elas vão se Uhum, combinando, e aí de repente você tem. Qual é o teu estilo? Ah, meu estilo é esse aqui, ó. Pá, e aí o cara vê seu portfólio e fala, porra, velho, que massa. Tu pega umas coisas disso, colhe um pouco disso e tal. Massa, tua estética é massa e tal. Então, você começa a entrar em diversos universos, né, diferentes e se alimentar desses universos diferentes assim. E eu acho que isso te define uhum. como um, um potencial. Você tem um potencial de captação, de absorção, né? Massa. Você absorve as coisas e como uma esponja você, né? É, guarda ela e depois você libera isso tudo misturado, né? A esponja ela junta tudo que ela cata ali numa grande espuma. E eu acho que é um pouco disso, assim. É da onde surge as tuas habilidades, tuas capacidades, sabe? De Massa. criar coisas. Massa. João, teve uma pergunta aqui de Raul. Ele Sim, perguntou, Raul, massa. é, Eu vi, ele perguntar perguntou também, ali. perguntar Hum, bem rapidinho aqui a tu, que a gente tá bem pertinho já do final da live. Faltou 10 minutinhos. massa. Ele perguntou qual a maior dificuldade para manter um estudo de design no Nordeste. Aqui a gente tira leite de pedra, né? É uma ótima vi- visão desse cenário, assim. A gente está em uma área de uma água baixa, né? De poucos tubarões, assim, tem poucos peixes Uhum, grandes aqui, né? Então, a maioria dessas pessoas, dessas grandes empresas aqui, ou trabalham com São Paulo, por exemplo, uma São Brás, né? Uma São Brás, ela produz muita coisa lá fora, né? Ela não tem uma agência aqui que cuida e tal. uhum, E aí você tem outras grandes empresas que estão, né, meio que presas a amigos, fulaninho é marido de cicrana e tal, ele tem uma agência, ele vai cuidar da tua marca. Então, existe ainda muito esse rolo, né, dessa cultura uhum, que não é em torno do profissionalismo, né, não é em torno do
tipo, existe um setor dentro da empresa que pensa marketing, que pensa e pesquisa. Não existe isso, saca? Tipo, então a gente lida diretamente com o dono. E aí você tem que convencer um cara que já está há 60 anos, saca? Num quase monopólio dentro do Estado, né? E esse cara simplesmente ele vai olhar pra tua cara e falar, velho, eu consegui viver até agora sem o que você tá falando. Como é que você vai me convencer de que agora tudo É vai mudar, complicado. sabe? Então, é muito complicado, cara. É um cenário muito desafiador, assim, de conseguir crescer. Você consegue viver, você consegue Uhum. conviver aqui, né, na estrutura, mas crescer é uma coisa muito difícil. É muito difícil porque ou você precisa se articular em alguns núcleos, em algumas panelas, ou né, essa relação típica, tradicional daqui e tal, ou você não tem muita crença, né? As pessoas não têm muita Uhum. crença. Então, o que é que está acontecendo agora? Os filhos desses donos estão sendo transformados em gerentes. Eles estão virando os novos gerentes. E esses filhos desses donos, eles viajam para a Europa, eles veem empresas incríveis no Netflix, assistem documentários fabulosos e, enfim, essa galera está tendo contato com o mundo, né? Tá tendo uma abertura, uma cabeça aberta. E aí essa galera tá vindo e falando assim, ó, eu quero vocês. Porque vocês são os que são capazes de fazer isso. Porque eu fui em Barcelona e eu vi o que os caras estão fazendo lá com uma feira de rua e eu quero fazer uma feira igual aqui. E aí é quando você começa a ter essa abertura, né, essa possibilidade de trabalhar com grandes marcas que têm a capacidade de te pagar o valor justo pelo teu trabalho, né? Você não está vendendo... o cara vai para São Paulo, o cara faz uma marca lá por 50 pau, cara, 40 pau, sabe? Uhum. Onde aqui em João Pessoa que alguém vai pagar isso, sabe? Na história, tipo... É muito difícil porque não é só sobre o dinheiro, é sobre o reconhecimento profissional. De você... É como se eu chamasse, em vez de eu chamar um arquiteto para desenhar a minha casa, eu chamasse pedreiro, porque o pedreiro fez uma reforma Uhum. na casa de fulano, que é meu amigo, e ele falou, não, esse pedreiro é muito bom, rapaz, ele é muito bom, ele paga R$ 180 por dia e ele levanta sua casa sozinho, só precisa pagar ele. E aí a gente fica nisso, a gente entra do tipo, eu tô concorrendo, sabe, contra Uhum. um cara que vai te entregar algo bonito, talvez, ou ele vai te trazer, sei lá, o lance que ele aprendeu no curso e tal, massa, caralho. Mas ele não vai observar por que o rato entrou na sala, entendeu? Ele não vai saber, ele vai só usar a porra do Baygon lá. Ele precisa entender qual é o seu verdadeiro problema, né? Irmão, E isso é uma coisa definitiva, sabe, na questão do mercado aqui. As pessoas aqui não estão... Na verdade, eu acho que isso é Brasil. Tem gente falando aí, em Fortaleza também é assim. Acho que foi Raul que falou, né? Em Fortaleza é assim e tal. E assim, é o Brasil todo, cara. O brasileiro, ele não trabalha em torno de planejamento. Por isso que a gente só faz cagada, entendeu? Você anda em qualquer rua, qualquer avenida do Brasil inteiro, você vai ver buraco tampado, uhum. saca? Se você for estudar esses buracos, cara, a maioria deles não são buracos causados por erosão. São porque a Cagepa ou alguém abriu de novo depois que a galera botou o Uhum. asfalto. Isso é falta de planejamento, sabe? É falta de tipo, existe uma ordem a ser seguida. Uma coisa vem aqui, Uhum. depois vem outra, sabe? O brasileiro, ele é improviso, e esse é o jeitinho brasileiro, né? Tipo, eita, eu esqueci tal coisa. Aí ele vai improvisa e tal, a gente não tem planejamento, a gente não, como um Uhum. alemão, por exemplo, né? Um Uhum. alemão,
anda numa rua lá, não tem uma falha, cara, porque os caras são Eu acho que extremamente, né? o maior exemplo disso, assim, é esse período que a gente tá vivendo da pandemia, né? A questão do como o Brasil se Sim, planejou, como o governo se planejou, né, para isso. exato, A gente é exatamente o que acontece mesmo, né? exatamente. Infelizmente. É exatamente isso, cara. É tipo, é o maior problema da gente aqui. Aí, quando você vai mostrar, por exemplo, a importância de um planejamento para um cliente, Uhum, ele não entende, pô. Ele não consegue entender. Tipo, ele fala assim, mas peraí, pra que eu vou fazer esse planejamento? Tal? Eu não sei o que vai acontecer amanhã. uhum, Vamos agir aqui, ó. Eu preciso vender esses 2 carros aqui. Eu falo, velho, você pode vender muito mais se você fizer um planejamento. Porque você não vai vender só esses 2 carros hoje. Você vai vender esses 2 carros agora, depois vai vender outro amanhã, depois vai vender mais 15 depois. Sabe? Tipo, é planejar teu crescimento. Ele não é. Pronto, resolvi o problema. Tchau, tchau, agência. Sabe? Aí passa 3 meses, aí depois o cara, rapaz, eu tô sem vender de novo. Sabe? Tipo, você nunca vai E, resolver, sabe? e o peso é que essa galera que acaba trabalhando errado, atrapalha quem tá querendo trabalhar da maneira correta, né? Sim. Porque eu me lembrei tu falando isso aí, uma situação que aconteceu comigo recentemente. Chegou uma pessoa pedindo um orçamento para mim de um personagem 3D. Aí eu mandei para ela, né, o orçamento e tal. Aí quando eu mandei, ela fez: caramba, isso tudo, o cara me cobrou R$ 50 para fazer. Eu digo: pronto. Aí é complicado, Velho. né? Não, não tem o que a pessoa Exatamente. dizer, né? Mas é aquela história do tipo, ó, sua casa pode ser pensada por um arquiteto, mas também pode ser pensada por um pedreiro, sabe? Aham, O, as- o pedreiro, ele vai construir, ele vai levantar, eu tô dizendo criar, né? Você pode uhum, entregar um monte de tijolo e falar assim, ó, cria aí uma casa para mim. O pedreiro, ele vai fazer uma casa massa para você, saca? O arquiteto, talvez ele vá te questionar, por exemplo, são quantas pessoas na casa, saca? uhum, Tua filha mais nova tem problema de mobilidade, então uhum, talvez a gente precise repensar aqui essa escada, certo? Tua mãe vai morar com você, então a gente precisa repensar a acessibilidade. Não vamos fazer dois uhum, andares, vamos, sabe? Então compreender, por exemplo, da onde está vindo o sol, sabe? uhum. Fazer Pode essa crer. pergunta: da onde está vindo o sol? Está vindo dali. Então eu vou pensar a casa em torno disso. Isso Uhum, o grande diferencial de você fazer, né, com um pedreiro ou com um arquiteto, ou fazer com um cara que cobrou R$ 50. Sabe? É a questão de expectativa. E é onde a gente falou lá atrás. uhum, Não tem problema nenhum, cara, desse cara trabalhar com um figura que cobra R$ 50. Porque a expectativa dele é exatamente essa. A expectativa dele é uma logo. E isso eu não entrego, entendeu? uhum, Isso eu não vou entregar só uma logo. Eu vou uhum, entregar uma autoanálise. Eu vou repensar com ele como ele está pensando a ideia dele. E eu vou trabalhar profundamente essas questões com ele para a gente chegar não numa logo, sabe? uhum. Mas numa voz, numa marca, numa ideia, numa filosofia de trabalho, sabe? Pode Que, crer. que, que ele não venda mochilas, mas que ele ajude as pessoas a transportar os seus fardos, suas conquistas, enfim, toda sua casa, né? Tipo, Uhum, então é muito mais profundo esse papel do designer, porque uhum, ele tem isso é o way of thinking, né? Em vez de design thinking, é o design way of thinking. É pensar que as coisas são muito mais profundas e mais complexas do que um mero serviço, uma mera, né, tampada de buraco, assim. Eu acho que a gente tem um papel, uma responsabilidade importantíssima e, e a gente precisa exercer ela com um profissionalismo, né, incrível, assim, tipo, enfim, transformador, enfim, transformador, enfim, transformador, enfim, transformador, enfim, transformador, enfim, transformador, enfim. eu queria te agradecer, assim, pela disponibilidade. Pô, valeu, Foi um papo muito massa mesmo, assim, que
Caramba, eu aprendi demais, demais mesmo. Tu sabe a minha admiração que eu tenho pelo teu trabalho, por tu. Valeu, velho. E muito massa mesmo, cara. Ei, Não sei se a galera vai ver aqui, mas a galera que ficou assistindo até o final, queria agradecer também. E a minha esposa, que ela sempre tá assistindo aqui junto com o filho da gente de 11 meses, toda live eita, que você está massa, perdendo tudo. massa. Que massa, velho. Obrigadão mesmo, viu, cara? Pô, eu que agradeço, cara, o convite. Eu adoro falar, porque eu acho que quando a gente fala, a gente entende mais, a gente compreende mais, Aham, né? E toda vez que eu discuto, que eu dialogo um pouco, eu consigo entender mais sobre o meu papel também, a forma como eu penso, assim, né? Me ajuda muito isso. É como se a gente falar sozinho, né, com a gente mesmo, o cara não tem essa aham. mesma compreensão, mas quando a gente fala pro outro, eu acho que a gente absorve muita coisa, sabe, do que a gente fala. Pode crer. Então, eu fico feliz demais pelo convite e essa partezinha eu acho que tu pode conectar depois, né, Com no certeza. podcast. Com Massa. certeza. Fico feliz que deu Cara, certo. brigadão mesmo, viu, velho? Ei, Obrigado valeu, mesmo man. e tamo junto e vamos trabalhar, né? Vamos fazer Esse, coisas nossas também. Vamos é, deixar só esperando os clientes pedir, não. Vamos fazer coisa autoral mesmo e vamos revolucionar aqui, cara. simbora, simbora. Valeu, Massa, João. velho. Valeu, Abraço. Magrano. Um abração. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.